A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o irmão Jeremias Lopes. Estou aqui para trazer a lição de número 11 da classe dos jovens, com o tema Livrar do vício não é moleza. Vamos trabalhar a questão da liberdade, do processo de fé, cura e perseverança. E já quero deixar o convite, já de imediato, a você que não é inscrito, a se inscrever e fazer parte deste canal que estuda a palavra de Deus. Então vamos à lição que vai tratar de um assunto muito importante, as questões dos vícios, não é? Então olha só, a liberdade é um processo de fé, cura e perseverança. O texto básico é João 8,36, versão ARA. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavras de Jesus Cristo. O texto áureo é Gálatas 6,2, também na versão ARA. Levai as cargas uns dos outros. Então veja que está falando de libertação, João 8,36, mas está falando de suporte, Gálatas 6,2. E essas duas coisas vão caminhar junto em toda a lição. Quais são os objetivos ou o objetivo da lição? Olha só, ensinar que a libertação de vícios envolve fé, em primeiro lugar, primeira instância, processos daquele que vive a libertação, apoio da igreja que se coloca a ajudar, a fornecer o total apoio e perseverança, tantos daqueles que fornecem o apoio, quanto daquele que tem o vício, promovendo cura sem culpa ou julgamento. Então vamos aos pontos principais. Em primeiro lugar, o vício não é falta de fé. Todos enfrentam lutas. Jesus entende e não julga. Então, olha só, o vício não é falta de fé. Todos enfrentam lutas. Jesus entende e não julga. Quando alcançamos algumas pessoas por meio da explanação da palavra de Deus, por algumas vezes acontece de chegar a pessoas a se converterem e ainda terem ali o vício do cigarro, da bebida, da jogatina. E deve-se entender que não é a falta de fé, mas sim uma questão de processo de libertação. Eu, particularmente, convivi com um rapaz que ele ia na igreja, frequentava os cultos, era ativo, participativo, mas ele tinha um vício do cigarro. E em uma luta de oração, de intensidade espiritual, ele venceu e hoje ele é livre para a glória de Deus. Mas o que a igreja forneceu para ele? Eu me lembro que a igreja local disse assim para ele, que ele poderia vir, que ele poderia participar, que ele poderia se sentir família, e a igreja deu todo o apoio, e isto foi combustível para ele buscar a libertação, e hoje ele é livre, tem uma família abençoada, filhos maravilhosos, e o nome de Deus foi glorificado através da ação da igreja, dando suporte, não julgando, dando suporte, e a dele próprio, perseverando na fé que ele creu. Então a libertação é um processo. Olha só o segundo ponto. Deus restaura por etapas. Perseverança é a chave. Então é muito interessante isso, porque nós pensamos que a libertação é um ato imediato. De fato, a libertação ela acontece num exato momento de uma oração, de uma intercessão, sim, mas por algumas ocasiões nós vemos ela acontecendo através de processos, né? Temos pessoas, por exemplo, que ainda que são crentes, estão na casa de Deus, têm um problema, um vício
com a pornografia, por exemplo, ou jogatina, ou vícios de redes sociais, vícios em medicamentos. Tudo isso o cristão precisa se libertar. E em algumas situações envolve processos. Quando um cristão, por exemplo, ele sai do mundo das drogas, né, podemos aqui colocar a título de explicação as drogas ilícitas, né, as drogas pesadas, né, como a cocaína, o crack, né, essas drogas, quando a pessoa sai deste mundo e vai às casas de recuperação, e crê no Senhor Jesus, você vê que é um processo, leva-se anos para que a pessoa perda aquela vontade, aquele desejo, né, que faz ele buscar a droga. Então, a igreja deve entender que é um processo de libertação e ela tem que ir, então, se adaptando, se moldando, se aperfeiçoando para que possa dar os devidos suportes e apoio a estas pessoas. Se nós entendemos que eles precisam de apoio, se nós entendemos que eles precisam de cura, então é lógico que nós, como igreja, devemos nos moldar, reformular algumas questões, fazer uma adaptação, desenvolver programas, criar mecanismos funcionais para ajudar estas pessoas. Por isso que o ponto 3 diz justamente isso: comunidade, apoio e esperança. Não lute sozinho, peça ajuda e ofereça apoio. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que fala da questão do bom samaritano. Vocês observam a parábola que o bom samaritano ele chegou justamente e alcançou aquele que estava caído, levantou, curou ali as feridas, né? Atou ali as feridas daquele homem, mas observe o processo que aconteceu. Ele levou este homem que estava caído, mas que recebeu cuidado, levou até a hospedaria e falou para ali o hospedeiro cuidar dele. Então envolve processos. Por quê? Porque aquele homem que foi pego pelos ladrões, pelos salteadores, não estava em plenas condições de andar e viver sozinho. Precisava ainda de algo a mais, de um apoio, um processo pós a primeira etapa concluída. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Então, nem sempre podemos assim dizer: ah, creu em Jesus, então está livre e agora está tudo bem. Ele não tem nada mais. Não, existe todo um processo, né, que essa pessoa precisa passar, um discipulado que ela precisa passar, toda uma questão que essa pessoa precisa se desenvolver para que ela possa então ser livre de todas as amarras e embaraços deste mundo caído. Deus não rejeita quem luta. E aqui é a questão para aqueles que têm algum tipo de vício, né? Ele fortalece, sustenta e levanta quem cai. Entenda que se você está com um vício, se você tem um vício, jogatina, pornografia, você tem um vício obsessivo por alguma coisa, né, que te leva à obsessão, entenda que o Senhor Deus, ele pode e ele é o único que pode dar a libertação completa para você. Só basta você confiar nele, se abraçar a uma comunidade e nessa comunidade ter os apoios necessários para você então vencer, ok? Então, para nós aqui caminhar para a conclusão, apenas quero deixar esta ideia então para todos os jovens aí que estão assistindo esta IBD e que porventura vão estudar no próximo domingo. Entenda que vocês querem ganhar almas, então se desenvolvam em programas, em grupos, para alcançar esse tipo de jovens também que estão viciados, estão realmente amarrados
nessas questões pecaminosas. Então vão se desenvolvendo, vão criando estratégias, mecanismos, orando a Deus, e Deus dará discernimento, sabedoria, e alcançaremos muitas vidas para a glória de Deus. Conclusão: livre-se de um vício. Livrar-se de um vício não é fácil, mas é possível. Com Jesus, apoio e perseverança, você pode sair vencedor, viver uma nova história de liberdade e processo. Você pode, Deus pode. Que o Senhor Deus possa te dar a graça e a força necessária para você vencer todos os vícios, e também que você seja essa coluna de apoio para aqueles que precisam. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde e vos livre de todo mal. Esta foi a lição de número 11. Eu te espero na lição de número 12, semana que vem.